Olá, pessoal, boa noite. Então, hoje a aula trata-se do algoritmo K-means. A ideia é falar um pouco sobre esse algoritmo que pertence ao grupo de algoritmos de aprendizagem não supervisionada. E aqui vale a gente fazer uma breve recapitulação do que falamos no último encontro. Só para deixar bem claro, nós falamos sobre o algoritmo de árvores de decisão, e aquele algoritmo de árvore de decisão, ele é utilizado para dois tipos de problemas: problemas de classificação e problemas de regressão. Ou seja, esse algoritmo de árvores de decisão, ele está dentro de um grupo de algoritmos chamado aprendizagem supervisionada. Ou seja, você precisa apresentar dados históricos para que o algoritmo possa aprender com esses dados e, a partir desse aprendizado, a partir desse treinamento, ele possa fazer inferências, ou seja, tentar prever o que vai acontecer com base nos dados passados. E, para a gente deixar bem claro, então, classificação, a gente está falando de um algoritmo que trabalha com a variável alvo. A variável é uma variável categórica, ou seja, é uma variável do tipo sim ou não, bom ou ruim. Se a gente estiver falando de um algoritmo de classificação binária, ou seja, duas classes, mas não há problema algum em trabalhar com multiclasses, ou seja, problemas onde eu tenha mais de uma classe. Então, isso é um problema de classificação. As árvores conseguem trabalhar com esse tipo de problema? Sim, conseguem. Problemas de regressão é quando a minha variável alvo é uma variável contínua, ou seja, é uma variável numérica contínua, ou seja, uma variável do tipo real. Eu quero prever uma renda de alguém, eu quero prever o valor do imóvel, enfim, aí eu preciso olhar para as características desse imóvel, as características do perfil da pessoa que eu estou tentando prever a renda, e a partir de alguns padrões que o algoritmo deve encontrar ali, ele vai tentar prever essa variável alvo, que nesse caso é uma variável contínua. Então, para fechar, então eu tenho algoritmos de aprendizagem supervisionada, classificação e regressão. Classificação, variável alvo, uma variável categórica; regressão, a variável alvo, uma variável numérica contínua. Árvores de decisão, falamos no último encontro. O que nós vamos abordar hoje, é o algoritmo K-means, que está dentro de um algoritmo não supervisionado. Ou seja, aqui eu não vou dizer para o algoritmo que eu tenho uma classe, eu não vou dizer para ele que eu tenho um valor para ser previsto. Aqui a gente vai trabalhar com técnicas de agrupamento. Como é que funciona isso? Eu não vou trabalhar... O objetivo desse algoritmo é encontrar grupos de dados dentro do meu conjunto de dados. Eu vou fornecer um conjunto de dados para o algoritmo, e a partir da definição da quantidade de grupos que eu quero, o algoritmo vai buscar essa divisão e tentar condicionar cada elemento, cada linha do meu dataset, do meu conjunto de dados, a um grupo específico. O K, aqui do nome do K-means, o K é uma variável que representa a quantidade de grupos que eu quero formar. Isso é um parâmetro que eu passo para o algoritmo. Então, na verdade, como está mostrando aqui os gráficos, eu quero justamente fazer esses agrupamentos. A partir desses agrupamentos, eu vou fazer uma análise das características dos elementos que pertencem a cada um dos grupos. O algoritmo, ele é bem simples, mas apesar dessa simplicidade, é um algoritmo bastante interessante. Eu consigo resolver uma série de problemas quando eu tenho em mente que eu preciso trabalhar com essa abordagem não supervisionada. Então, em linhas gerais, como é que funciona esse algoritmo? Então, eu vou selecionar os K pontos, ou seja, o número de grupos que eu quero, e vou definir os meus centroides iniciais, ou seja, os centros desses grupos iniciais. Como é que é feita essa definição? Isso é feito de forma aleatória. Aleatoriamente, eu vou definir um número de centros
de acordo com o número de grupos que eu quero. Então, se o K vale 3, se eu passar como parâmetro o número 3, eu sei que eu preciso formar 3 grupos. Então, nesse caso, eu vou aleatoriamente definir 3 centros, para que eu comece a explorar esses centros. Como é que funciona esse processo agora? Eu vou entrar numa repetição, né, num laço, e no passo 3, ele está me dizendo o seguinte: forme K grupos, ou seja, no nosso caso aqui 3, né, um exemplo, atribuindo cada ponto ao seu centroide mais próximo. O que significa isso? Que agora ele vai varrer, ele vai ler todo o meu dataset, todo o meu conjunto de dados, linha por linha, e vai comparar. Então, ele vai ler uma determinada linha e vai comparar um centro do grupo 1, um centro do grupo 2 e com o centro do grupo 3. Esses centros que foram definidos de forma aleatória. Essa comparação, na verdade, eu preciso usar uma métrica de similaridade que vai me retornar uma distância, um valor. Esse valor vai representar o quê? A distância daquela linha do meu conjunto de dados em relação a cada um dos 3 centros. A menor distância, isso significa que o elemento que eu estou avaliando, ou seja, a linha do meu dataset, se ela tiver a menor distância para o grupo 2, então isso significa que ela pertence ao grupo 2. Eu vou fazer isso para todas as linhas do meu dataset. Sequencialmente, então, eu pego uma determinada linha, aplico uma métrica de similaridade, verifico qual é a menor distância e atribuo um determinado grupo àquela linha. Ao final dessa leitura do dataset, em geral, eu vou ter cada linha, eu vou setar um grupo diferente para cada linha. Então, linha 1, grupo 1, linha 2, grupo 1, linha 3, grupo 2, e assim sucessivamente. Quando eu terminar de fazer a leitura de todo o meu dataset, o passo 4 diz que eu tenho que recalcular o centroide, ou o centro de cada grupo. Isso significa o quê? Significa que agora eu vou pegar os elementos que pertencem aos grupos específicos e vou calcular uma média com base nos atributos desses elementos que pertencem ao grupo. Quando eu recalculo o centroide, o centro, usando a média, a tendência é que esses centros eles sofram alterações. Ou seja, eu vou ter a partir de agora uma movimentação, né, desses centroides em relação ao grupo. E aí, como houve movimentação, ou seja, há alteração no valor dos centroides, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ler todo o processo novamente, eu volto para o passo 3 e vou começar a analisar linha por linha novamente a distância de cada linha em relação aos novos centros, porque eu recalculei esses centros. Bom, e eu vou fazer isso de forma iterativa N vezes. Qual o critério de parada? Quando não houver mais mudança nos valores dos centros, isso significa que todos os elementos que estão dentro de cada grupo, eles não se movimentaram, não houve mais alteração entre esses elementos. E aí eu paro o algoritmo e posso verificar os elementos que pertencem a cada grupo e fazer uma análise de agrupamento em relação às características dos elementos que foram associados a cada grupo. Então, aqui tem uma imagem ilustrativa. Então, você começa aqui na figura A, eu tenho um conjunto de dados. É perceptível que eu tenho uma divisão aqui em 2 grupos, mas, no primeiro momento, o meu algoritmo não sabe disso. Então, meu conjunto de dados, está todo ele ali. Na figura B, foram definidos 2 centros, 2 centroides. Isso significa que o meu K vale 2. Então, eu defini que eu quero que esse conjunto de dados seja dividido em 2 grupos. Na verdade, é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você divida o meu conjunto de dados em 2 grupos. O algoritmo vai olhar para esse conjunto de dados, aleatoriamente definiu 2 centros. Um centro que é o X vermelho e outro centro que é o X azul. Na figura C, eu começo a calcular a distância de cada elemento, aqui representado pelos pontinhos, em relação aos centros. Então, fica perceptível aqui que os pontos que estão mais próximos ao X vermelho
eles foram pintados de vermelho. Por quê? Isso significa dizer o quê? Que a distância de cada um dos pontos vermelhos, esses pontos estão mais próximos do X vermelho do que do X azul. Consequentemente, os pontos que estão mais próximos do X azul foram pintados de azul. Ou seja, nessa primeira passada, lembrando lá do meu laço, o algoritmo está dizendo, olha, eu dividi em dois grupos. O primeiro grupo são os pontos vermelhos e o segundo são os pontos azuis. Só que agora o que acontece lá no nosso algoritmo? Eu preciso recalcular os centros, ou seja, eu vou calcular através da média. Por isso que o algoritmo se chama means, médias, né, em inglês. Então eu vou calcular a média. Como assim calcular a média? Eu vou pegar os atributos desses grupos, desses elementos, aliás, e vou calcular a média. A tendência é que essa média faça com que eu desloque os centros. E a figura demonstra exatamente isso. Você nota que o X vermelho ele veio mais próximo para o conjunto de X vermelho e o azul ele foi mais próximo onde eu tenho uma concentração maior dos elementos azuis. Quando eu faço isso, eu preciso fazer o quê? Calcular novamente a distância de cada um desses elementos. E notem que agora, na figura E aqui embaixo, os grupos já tomam mais formas, eles já começam a ficar mais próximos daquilo que a gente tinha percebido na figura A. Porque quando eu recalcular essa distância, o que vai acontecer? Alguns elementos que estavam pintados de vermelho, eles vão ser pintados de azul, porque ele vai dizer, não, agora a distância entre esse ponto vermelho e o ponto azul estão mais próximo do azul, então eu vou trocar de cor. E isso vai acabar acontecendo à medida que eu vou fazendo as iterações do laço, até que não haja mais nenhuma movimentação, nenhuma alteração nos centroides. Aí eu paro e aí defino que os pontos em vermelhos de fato pertencem ao grupo do X vermelho e os azuis ao X azul. Aqui mais uma vez, aqui a gente está trabalhando com três grupos, né? Por isso que eu tenho três centros. Eles vão se deslocando à medida que as cores, na verdade, vão mudando, e eu recalculando a média até que eu tenha no final a definição dos grupos. Bom, vamos analisar um exemplo aqui para ficar mais claro o que a gente está falando. Imagina que eu tenho um dataset agora, esse dataset tem 7 linhas, né, 7 exemplos, e eu tenho dois atributos aqui, atributo 1 e atributo 2. Não vem ao caso, para o nosso exemplo aqui, para entender o algoritmo, o que significam esses atributos. Você pode pensar, por exemplo, sei lá, o atributo 1 pode ser a idade, e o atributo 2 pode ser uma renda, enfim. E vamos imaginar que os exemplos sejam, sei lá, clientes. Eu tenho vários clientes aqui e eu tenho atributo 1 e atributo 2. E eu quero dividir esses clientes em dois grupos, definir o K igual a 2. Aliás, isso é importante falar porque o K-means, na verdade, é um algoritmo que é muito utilizado para segmentação de clientes, né? Quando você tem o teu conjunto de dados, por exemplo, no supermercado, e você fala, eu preciso entender melhor os meus clientes, eu quero dividi-los em grupos e analisar as características de cada grupo. E, eventualmente, você vai ter um grupo onde vai dizer, olha, esse grupo aqui eu tenho clientes nessa faixa etária, clientes que gastam mais ou menos dentro desse valor máximo e mínimo, clientes que compram determinados tipos de produtos, e aí quando eu enxergo grupos diferentes de clientes com características diferentes, quando eu lanço uma campanha, por exemplo, de marketing, eu vou poder focar essa campanha em grupos diferentes. Isso é muito mais eficiente do que eu largar uma campanha para todos os clientes. Eventualmente eu tô gastando dinheiro e eu estou perdendo tempo fazendo propaganda de um determinado produto que um cliente nunca comprou e não tem interesse de comprar. Agora, se aquele cliente já é um cliente que compra frequentemente aquele produto, quando eu lanço uma campanha nova, com desconto, enfim, com alguma oferta, esse cliente que normalmente compra esse produto, ele de fato talvez seja influenciado por isso e retorne para comprar novamente o produto. Enfim, então segmentação de mercado é um ponto muito interessante e a gente consegue fazer isso com esse algoritmo do K-means. Enfim, então o que eu tenho aqui? Eu tenho K igual a 2, eu quero dividir em dois grupos. O que aconteceu agora? Então eu pego o meu dataset e vou sortear dois centros. Aleatoriamente eu vou pegar dois centros. Então, vamos imaginar aqui que os centros foram a linha 1 e a linha 4. Isso é um sorteio.
Qualquer uma dessas linhas aqui poderiam ser sorteadas. O que vai acontecer? Então, eu vou determinar, eu tenho dois grupos, eu vou determinar que o centro do grupo 1 é a linha 1. E é o que a gente está vendo aqui embaixo, o cluster. Cluster ou grupo é a mesma coisa. Então, o cluster 1, o centro dele, ou o centroide, é 1,1. Por que 1,1? Os valores do atributo dessa linha. E o cluster 2 é a linha 4. Então, a linha 4, os valores do atributo 5 e 7. Então, eu tenho 5 e 7 aqui. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Agora eu preciso varrer o meu dataset, ler linha por linha, e calcular a distância entre cada linha em relação aos centros que foram sorteados. Como é que eu faço isso? Usando uma medida de similaridade, que nesse caso a gente vai usar a distância euclidiana. Ela não é a única, tem outras métricas, mas a distância euclidiana é bastante utilizada. Como é que funciona esse processo? Eu tenho dois vetores, o x e o y. Então, um vetor é o x, que é o meu centro, ou seja, x1, x2, x1 vale 1, x2 vale 1. E o y são os valores que eu vou utilizar de cada linha que eu vou ler do meu dataset. Então, por exemplo, eu não vou comparar e nem vou calcular a distância da primeira linha em relação ao centro 1 ou centro 4, porque na verdade ela foi sorteada como centro, então eu descarto nesse caso. Eu vou começar a ler da segunda linha. Então, agora eu preciso olhar a distância dessa linha em relação ao primeiro centro, em relação ao segundo centro. É isso que a gente está olhando. E calcular a distância entre eles. Então, notem, o que eu vou fazer primeiro? O meu x é um vetor com dois elementos e os valores são 1 e 1. Então, quando eu olhar para a segunda linha, que é o meu y, eu tenho também dois elementos. O primeiro elemento, o y, é 1,5 e o elemento 2 é 2,0. Então, eu preciso fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui? Está pegando elemento por elemento, diminuindo um do outro. Então, o que vai acontecer? x1 menos y1, ou seja, 1 menos 1,5, eleva ao quadrado, tem um somatório, mais x2 menos y2. Quem é o x2? 1 menos 2, eleva ao quadrado. Acabou o vetor, essa soma, eu vou tirar a raiz quadrada. Esse valor que eu vou obter agora é a distância entre a linha 2 e o grupo 1, ou o centro do grupo 1. Eu guardo esse valor. O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou usar o centro 2, esse vai ser o meu x agora, 5 e 7, mantenho a linha 2, porque preciso calcular a distância agora da linha 2 para esse cara, eu vou fazer o mesmo processo. x1, 5, menos 1,5 ao quadrado, x2, 7, menos 2 ao quadrado. Somo isso e tiro a raiz quadrada. É a distância agora da linha 2 em relação ao segundo grupo. Agora eu tenho duas distâncias. O que eu preciso fazer? Qual é a menor distância? Vamos supor que a menor distância seja em relação ao centro 1. Então, eu vou dizer que a linha 2, ela pertence ao grupo 1. Agora, eu vou fazer isso com todas as linhas do meu dataset. Como resultado, eu vou obter as distâncias de todas as linhas. Então, aqui a linha 2, 3, 5, 6 e 7. Lembrando que a linha 1 e 4 eu não vou calcular, porque elas são centros. E eu tenho aqui, por exemplo, a linha 2, a distância para o cluster 1, ou seja, para esse centro, é 1,11. E a linha 2, a distância para o cluster 2, para esse centro, é 6. Portanto, como essa distância é menor, 1,11, eu digo que a linha 2 pertence agora ao cluster 1, que está aqui embaixo na tabelinha. Então, eu coloco no cluster 1. Quando eu olhar para a linha 13, eu tenho 3,6, 3,6. Valores iguais. Valores iguais, eu defino que é cluster 1. Tanto faz eu definir para o cluster 1 ou 2, porque as distâncias são as mesmas. Então, eu defino para o primeiro cluster. Quando eu olho para a linha 5, eu tenho 4,71, 2,5. Então, nesse caso, o que aconteceu? A distância da linha 5 em relação ao cluster 2 é menor do que em relação ao cluster 1. Portanto, então, o 5, a linha 5, vai para o grupo 2. A linha 6, grupo 2. A linha 7, grupo 2. Então, nesse momento, na primeira passagem de leitura do meu dataset,
os meus grupos foram definidos da seguinte forma. Primeiro grupo, linha 1, 2 e 3. Segundo grupo, 4, 5, 6 e 7. Terminou o algoritmo? Não. Agora eu preciso recalcular os centroides. Usando o quê? Fazendo a média. E eu tenho agora aqui 1.8 e 2.3. Da onde que vieram esses números? Importante prestar atenção agora. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai pegar a linha 1, 2 e 3. Lembrando que isso aqui é o valor da média do atributo 1, 1.8, e o 2.3 é o valor da média do atributo 2. Como é que ele chegou nesses valores? Linhas 1, 2 e 3. Então eu pego a linha 1, 2 e 3. Atributo 1. Então eu somo 1 mais 1,5 mais 3 e divido por 3. Média. Qual é o valor? 1.8. Atributo 2. As 3 primeiras linhas que fazem parte do primeiro grupo. 1 mais 2 mais 4. Somo, divido por 3. Tiro a média, o valor é 2.3. Ou seja, esses são os novos valores dos meus centros. Faço o mesmo processo para o segundo. Então, agora eu vou pegar a linha 4, 5, 6 e 7. Então, 4, 5, 6 e 7. Para o atributo 1, eu vou pegar os valores dos atributos desses caras, 4, 5, 6 e 7, somo e divido, nesse caso, por 4. São 4 elementos. Acho o valor do atributo 1. Para o atributo 2, eu vou pegar a mesma coisa, 7, 5, 5, 4,5, somo e divido por 4. Os valores são os valores novos do meu centro. Feito isso, o algoritmo terminou? Não, agora eu vou ler todo o meu dataset novamente e vou recalcular as distâncias, usando a distância euclidiana, de todas as linhas agora em relação aos novos centros. Porque, eventualmente, eu posso ter alguma mudança. Vamos analisar aqui. Notem que as distâncias mudaram, mas olha só o que aconteceu. A linha 1 já pertencia ao cluster, mas o que aconteceu? Eu recalculo agora, deu 1,5, 5, 4, permanece no grupo 1. A linha 2, 0, 4, 4, 3, permanece no grupo 1. Lembra? O grupo 1 era 1, 2 e 3. Olha o que acontece com a linha 3. Quando eu calcular a distância da linha 3 em relação aos novos valores dos centros, que são esses aqui, o que eu obtive aqui? 2.1, 1.8. Portanto, o algoritmo vai dizer, então a linha 3 pertence ao grupo 2. Eu vou tirar a linha 3 do grupo 1 e passar para o grupo 2 aqui embaixo. As outras linhas, elas mantiveram as distâncias menores para o grupo 2, então ficaram iguais. Mas agora houve uma alteração, então o que aconteceu? O grupo 1 ficou só com as linhas 1 e 2 e o restante das linhas foram para o grupo 2. Termina aqui? Não. Recalcula a média e passo novamente o processo. Quando isso vai parar? Quando não houver mais mudanças nos valores dos centroides. E aí eu termino o algoritmo e tenho exatamente os valores, os elementos pertencentes a cada grupo. Imaginando novamente que isso fosse uma tabela de clientes e as informações de idade e renda. Vamos imaginar que o algoritmo tenha terminado aqui. O que eu vou fazer agora? Olha, segmentou os meus clientes em 2 grupos aqui do supermercado. Eu vou olhar para o cluster 1 e vou dizer, olha, colocou aqui dentro do grupo 1 o cliente 1 e 2. Eu vou dar uma analisada no perfil desses clientes, nas características desses clientes, para verificar que características que eles compartilham. Por que o algoritmo fez isso? E agora eu vou olhar também para o cluster 2 e vou verificar quais são as características que esses elementos que foram colocados no grupo 2 compartilham. A partir daí eu começo a ter insights, ou seja, informações interessantes do quais os perfis que os grupos formados eles me trazem. E aí, a partir disso, eu posso definir estratégias, como a gente falou antes, de marketing. Importante, você rodou o algoritmo com K igual a 2. Ótimo, ele terminou e dividiu em 2 grupos para você. Você olhou para os grupos, identificou as características, mas não consegui enxergar muita semelhança entre os caras que foram colocados ali dentro. O que você pode fazer? Roda o algoritmo novamente e passa como parâmetro agora o K igual a 3. O que o algoritmo vai fazer? Ele vai tentar agora dividir o mesmo dataset, só que agora em 3 grupos. O processo é o mesmo, ele vai sortear no início, em vez de 2 clusters, ele vai sortear 3 e vai fazer o mesmo processo. A quantidade de grupos
exatas, ou seja, a melhor quantidade de grupos, existem métricas ou estatísticas, algoritmos que fazem isso. Você pode, antes de rodar o K-means, você pode rodar um algoritmo, ele vai avaliar o teu dataset e definir para você, olha, para esse teu dataset, o melhor valor do K é 6. Você fala, que legal. Então você pega, passa o valor do K igual a 6 e roda o K-means, e vai ver os 6 grupos formados. Isso não significa dizer que você não possa fazer experiência, dizendo, bom, ele me deu 6, eu vou rodar com 6, depois eu faço uma experiência com 5 ou com 7 e tento verificar qual é a melhor configuração da quantidade de grupos para que eu tenha resultados que sejam mais interessantes, mais eficientes. Um exemplo aqui da análise desses grupos, que isso é importante, quando a gente está falando de análise de agrupamento, isso demanda uma análise depois dos grupos formados. Isso normalmente é feito com alguém da área de negócio, ou mesmo quem é o cara da área de dados, que tenha conhecimento de negócio para entender o que está acontecendo. Então, tem um cenário aqui. Imagina que você tem uma concessionária, essa concessionária mantém registro de como as pessoas elas se comportam na concessionária e no showroom. Eventualmente, a montadora ou a concessionária, ela tem eventos de showroom, onde ela expõe lá os carros, e toda vez que pessoas frequentam lá, tanto a concessionária como o showroom, eles coletaram algumas informações, tipo, que tipo de carro você veio olhar aqui, em que frequência você realmente fecha negócio, se você procura, se você tem o costume de olhar no website da concessionária, para verificar características e preço de veículo, enfim. Vou coletar uma série de informações. A partir dessas informações, eu quero processar esses dados para encontrar padrões entre esses clientes usando grupos, né? Então, a partir daí, eu quero entender que tipo de pessoas frequentam a concessionária e os eventos de showroom. Então, vamos lá. Aí, os dados ficaram estruturados dessa forma. Isso é importante. Toda vez que você trabalha com algoritmo de K-means, eu não posso ter atributos que não sejam numéricos. Por uma questão óbvia. A gente está falando agora que ele vai pegar cada atributo, né? Lembra lá na fórmula da distância euclidiana? Você tem 2 vetores. Você tem 2 vetores, ou seja, você tem o vetor x e o vetor y. Então, o vetor x e o y, eles são vetores de atributos. E eu vou diminuir um do outro. Então, eu estou fazendo uma operação aritmética aqui com os caras, uma operação de subtração. Então, eu não posso trabalhar com atributos que sejam de tipo string. Você vai ter que dar um jeito de converter isso. A gente falava sobre isso nas aulas lá de pré-processamento de dados. Se você tiver um atributo categórico, você tem que transformar esse atributo categórico num atributo numérico, usando, por exemplo, lá uma notação binária, como a gente está usando aqui. Então, nesse caso, optou-se por estruturar o meu dataset da seguinte forma. Eu tenho alguns atributos, que são eles concessionária, showroom, web, M5, 3 series, Z4, financiar e compra, e optou-se por dizer o seguinte. Então, todos eles são atributos binários, que significa o seguinte. Bom, linha 1, cliente 1, ele visitou a concessionária? Visitou. Ele foi no showroom? Não foi no showroom. Cliente 2, ele visitou a concessionária? Sim. Também participou do showroom. Ele entra no site para verificar preço, características dos automóveis? Foi, olhou lá. Ele olhou o modelo M5? Não. Ele simulou um financiamento. Esse financiar aqui é uma simulação. Simulou. Efetivou a compra? Não. Então, um significa que ele efetuou a ação, né, de olhar o modelo, de simular o financiamento, de efetuar a compra, de ter ido no showroom, enfim. E o 0, ele não efetuou a ação. Então, a gente tem aí 100 clientes, né, 100 clientes que foram coletadas informações, e a gente vai trabalhar em cima desses dados para fazer uma análise de agrupamento. O que acontece agora? Aqui eu tenho um resultado da clusterização. Aqui foi usado o pacote Weka. O pacote Weka é um pacote para
para mineração de dados, enfim, para machine learning. Ele tem uma série de algoritmos implementados lá e ele é bem simples, bem intuitivo de usar. Então, foi usado lá o K-means para fazer esse agrupamento. O objetivo agora é a gente entender o mecanismo de funcionamento do algoritmo e não nos preocuparmos aqui agora, mas como é que eu implemento isso, como é que eu rodo isso na linguagem A, B ou C, isso aí a gente vai ver lá futuramente. O importante agora é entender o mecanismo de funcionamento do algoritmo. Então, o que foi feito? Foi pego esses 100 linhas do dataset, né? E foi passado como parâmetro, 5 grupos. O K vale 5. Então, eu tenho o grupo 0, o grupo 1, o grupo 2, o 3 e o 4. Então, ao final, o que o algoritmo fez? Ele me deu, ele dividiu aqueles clientes que eu tinha lá, os 100 clientes aqui, o conjunto inteiro dos dados, ele dividiu esses caras em grupos. Então, eu tenho no grupo 0, ele colocou 26 clientes. No grupo 1, 27, no grupo 2, 5, no grupo 3, 14 e no grupo 4, 28. Então, essa foi a divisão. Como é que ele fez essas divisões? Ele fez isso com base nas características que esses clientes compartilham. Ele olhou lá para um determinado cliente e falou, esse cara aqui, ele olhou um determinado modelo de carro, ele simulou financiamento e foi no showroom. Ele olhou um outro cara e falou, esse cara também, ele também foi no showroom, ele também financiou, ele olhou o mesmo modelo. Então esses caras pertencem ao mesmo grupo. Então ele começou a fazer essa análise e fez essa divisão para nós, ou seja, dividiu em 5 grupos. Quando eu tenho dados binários, isso fica interessante, porque o resultado disso aqui ele não está me dizendo quem são esses 26. Ele está me dando o resultado das características desses 26. Olha o que está acontecendo aqui, olhando só a primeira linha, Então, ele está me dizendo, aqui eu tenho, aqui à esquerda eu tenho todos os atributos. Então, olhando só para o atributo concessionária, ele está me dizendo o seguinte, no primeiro grupo, que é o grupo 0, que é o cluster 0, ele está me dizendo que 0,96, ou seja, eu posso encarar isso até como um percentual, ou seja, 96% desses 26 clientes, eles visitam a concessionária. No grupo 1, ele colocou 27 caras e diz, desses 27 que eu coloquei aqui, 66 visitam a concessionária. E aí eu venho para o grupo 5, ele está me dizendo desses 5, 100%, do grupo 3 aqui, 85%, do grupo 4, ninguém. Então, ou seja, desses 28 clientes que ele colocou no grupo 4, nenhum deles visita ou visitou a concessionária. Agora ele está me dando características do grupo, e eu preciso avaliar isso, eu preciso analisar isso. Então vamos partir para a análise de cada um deles. Então, olhando para o primeiro grupo. Então, fazendo uma análise, sentamos com alguém lá da área de negócios, tal, o cara começou a avaliar isso, então esse grupo pode ser interpretado como sonhadores. O que significa isso, sonhadores? Há evidência de que eles visitam a concessionária, a gente já viu isso, ou seja, dos 26, 96 visitam a concessionária. Showrooms, 69, além de visitar a concessionária, também visitam o showroom. Fazem procura na web, olha lá, procura na web 65% pelos carros, porém nunca compram, olha lá embaixo, compra, 0. Ou seja, o que significa isso? Significa que esse grupo tem um alto percentual de visita, tanto na concessionária, como no showroom, como procura na web, né? Mas nenhum desses 26 clientes fecharam o negócio ou compraram o veículo. Então, o cara que vai lá, gosta de visitar a concessionária, gosta de navegar lá no website, gosta de participar dos showrooms, mas nunca fecharam nenhuma compra. Esse é o primeiro grupo. Então, eu preciso analisar isso. Bom, então eu tenho um grupo de... mas, Max, eu quero saber quem são esses 26 clientes. Ótimo, dá para fazer isso. Como você tem os 26 caras aqui, você pode depois extrair e verificar exatamente quem são os caras que pertencem a esse grupo. Se você pensa em fazer um marketing direto ou lançar alguma campanha de marketing para esses 26 sujeitos que estão aqui no grupo 0, para que eles se tornem de fato cliente aí da concessionária, você pode saber quem são esses caras e fazer o marketing direto com eles. Vamos passar para o grupo 2. O nosso grupo 1 aqui, mas o segundo grupo. Esse grupo pode ser interpretado como os amantes do modelo M5. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você avaliar aqui, olhar os 3 modelos, M5, Trace Cities e o Z4,
a maior... ou seja, a grande maioria desses 27, ou seja, 96%, foram, né, tanto na concessionária como no showroom, exclusivamente para olhar, né, para avaliar esse modelo, o M5. Então, o que ele está dizendo aqui? É uma tendência direta para o M5, ignorando os outros modelos. Porém, não há uma taxa elevada de compras. Estou falando aqui em torno de 52% de compras. Ou seja, dos 27 caras que estão aqui dentro, metade, cerca de metade, de fato compraram o veículo. E outra parte, apesar de estar interessada nesse modelo M5, não efetuaram a compra. Mas eu tenho, então, aqui, se eu comparar já esses dois grupos, eu tenho 27 clientes nesse grupo, 26 pessoas, né, vamos chamar de cliente, porque esses caras nunca compraram. Eu tenho 26 pessoas que frequentam a concessionária, procuram no website, participam do showroom, mas nunca compraram, ou seja, não são clientes. Desse grupo aqui, 27, 50% já são clientes, já efetuaram algum tipo de compra. É evidente que as características desses 26 e desses 27 são características diferentes. Então, eu tenho que abordá-los de maneiras diferentes na hora que eu fizer alguma campanha de marketing. Vou passar para o próximo grupo. Esse grupo, em função da quantidade de vídeos que ele colocou aqui dentro, 5, do ponto de vista estatístico, isso não é relevante. Então, fazer uma análise desse cara aqui seria precipitado, não seria correto. O que seria o ideal nesse caso? Se eu olhar para cá e falar, eu rodaria novamente esse algoritmo, e em vez de especificar 5 grupos que nós especificamos aqui, eu rodaria K igual a 4, com 4 grupos. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou forçar esses 5 sujeitos aqui a serem colocados em outros grupos. Ou seja, o algoritmo vai olhar para cá e vai dizer, tá, mas esse sujeito aqui, ele pertence, então, nesse caso, ao grupo 3 ou ao grupo 0, de acordo com as características. E aí eu tenho grupos do ponto de vista estatísticos mais robustos, né, para poder fazer uma análise mais concreta. Então, esse cara aqui não vale a pena analisar, porque eu tenho um número muito pequeno de elementos, de clientes. Bom, analisando o outro grupo, esse grupo pode ser interpretado como os compradores de fato. Olha lá o índice de compra. Então, no grupo 3, eu tenho 14 clientes e todos simularam o financiamento e compraram. Esses caras, a tendência aqui, se você olhar aqui, há evidências que eles usam a web, né? Procura no website, não são, talvez, muito adeptos de frequentar o showroom, mas tem uma frequência interessante nas concessionárias. Ou seja, se eu olhar para o modelo, já que eles sempre compraram, né, eu estou olhando para o modelo aqui, e o modelo mais dado é o M5, né? E o Z4, né? Tem o M5 e o Z4, ou seja, o 3 series aqui não é muito utilizado. Então, notem que eu tenho característica interessante. Já olho para esses 14 caras e falo, bom, esses caras são clientes de fato da concessionária. Esses caras aqui, se eu fizer uma campanha de marketing para vender um acessório de um modelo desses que foram mais comprados, esses caras são os clientes em potencial desse acessório ou dessa nova campanha de marketing. Isso é importante. No último grupo, eu tenho 28 sujeitos, e ele me diz aqui que é os iniciantes no mundo BMW. Né? Por que isso? Eles sempre olham o modelo 3 series e nunca se interessam pelo modelo mais caro, que é o M5. Então, nota, 100% desses 28 vieram olhar o modelo mais barato. Né? Os caras não estão olhando para o modelo mais caro. Dos 28, ninguém foi atrás do modelo mais caro. Nota que eu tenho aqui, metade desse pessoal de fato fez uma simulação de financiamento, mas 1/3 deles só compraram de fato. Né? Não são caras que visitam a concessionária, 100% deles visitaram somente showroom, e 1/3 apenas também fazem procura na web. Então, olha, já tem uma característica diferente dos outros grupos. Essa é a grande sacada quando eu estou trabalhando com análise de agrupamento. Eu vou repetir, isso é importante. Análise de agrupamento demanda, depois de você rodar o teu algoritmo, formar os grupos, você precisa avaliar as características de cada um dos grupos. Isso é extremamente importante. Se eu estivesse olhando de novo para cá, para um supermercado, eu teria que olhar cada um desses grupos, essa análise que nós fizemos aqui agora, dizendo, mas esse cara frequenta a concessionária, não vai no showroom, esse de fato compra, esse aqui
só procura na web, mas só 50% efetua a compra, esse aqui eles fazem a simulação, mas não compram. Todas as características que a gente está olhando para esse problema aqui, eu teria que olhar agora, se for supermercado, com a visão de negócio do supermercado, olhando, vem cá, mas esses caras frequentam, qual é a seção do supermercado, que tipo de produto eles compram, que tipo de dias, quais são os dias da semana que esse cara frequenta o supermercado, né? Qual é o volume de compra que esse sujeito faz, sei lá, semanalmente, mensalmente, qual é a faixa etária dos caras que frequentam aqui o supermercado de manhã, à tarde, enfim, à noite. Eu tenho uma série de características que eu poderia avaliar, olhando para um negócio supermercado, dividir isso em grupos e atacar esses grupos com campanhas de marketing direcionadas que, de fato, são mais eficientes. Isso seria interessante. Análise de grupo, mais uma vez, notem, eu não estou ensinando o algoritmo com dados históricos. Eu não estou ensinando para esse cara aqui, olha, isso aconteceu, então agora você projeta isso para mim no futuro. Não é isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui é fornecendo um dataset com características, e aí quanto mais características eu tiver, em princípio isso é mais interessante, e estou pedindo para o algoritmo o seguinte, cara, separa isso para mim aí em X grupos, e depois avaliar para ver, para analisar, tirar algum insight, alguma informação útil dos grupos formados. A partir daí, é o que a gente vem tratando aqui nessa disciplina, eu preciso tomar uma decisão. Então, na verdade, a gente está criando... Esse algoritmo, ele é mais uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Né? Ou seja, consegui verificar isso. E agora, a partir daí, que tipo de decisão eu vou tomar para melhorar ou para agregar algum valor ao meu negócio? É disso que se trata. Na verdade, essa análise de grupo, inclusive, em alguns casos, você acaba verificando características ou conseguindo identificar perfis que, às vezes, isso não é tão fácil de você verificar. Algumas características são óbvias, né? A pessoa que lida o dia a dia com um determinado negócio, se tem uma certa experiência, ela já sabe mais ou menos os perfis, ou aquilo que é mais óbvio. Mas usar esse tipo de abordagem, esse algoritmo, acaba trazendo algumas análises, algumas características, alguns padrões que talvez não sejam tão óbvios assim. Por isso que isso é bastante interessante. Então é isso, em termos de funcionamento. É importante que vocês revejam aqui o exemplo que eu coloquei. Eu vou deixar para vocês ali também um exercício para fazer exatamente esse processo de calcular a distância e associar os elementos do dataset aos grupos para fixar isso. Nesse momento, o objetivo aqui não é a gente falar de questões de implementação, mas tentar entender o mecanismo de funcionamento do algoritmo. Certo, pessoal? Valeu, então. Até a próxima.